Esse é um Shabat muito especial por vários motivos, tá? Obviamente, eu acho que já ficou mais do que patente que todo Shabat é um Shabat especial, mas cada um tem o seu motivo de ser especial. Então, esse aqui tem vários motivos para ser um Shabat especial. Primeiro, é uma Parashá especial. Parashat Va'etchanan, entre outras várias coisas que a gente tem nessa Parashá, a gente tem Shema Israel, 2, Sefta Dibrot. Ou seja, duas coisas que são básicas, super importantes para a vida de todo mundo. Ou seja, Shema Israel é a conexão direta da gente com Hashem. Melhor dizendo, quando a gente fala Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que a gente tem que Shema, tem que ouvir, tem que, melhor dizendo, entender, captar que não existe nada fora Hashem, isso mexe com tudo que a gente faz. Ou seja, a gente já comentou um pouquinho sobre isso em outras ocasiões. Você pode olhar para a sua sala de estar e encarar a sua sala de estar de duas formas. Você pode dizer, Baruch Hashem, a gente tem a possibilidade de ter uma sala de estar, e a gente tem uma mesa, e a gente tem várias cadeiras, e tem o sofá, e tem isso, e tem aquilo. Baruch Hashem, Hashem nos deu essa possibilidade. Tem gente que não tem. Então agora que a gente já tem essa oportunidade, então vamos aproveitar e usar isso para fazer mitzvot. Vamos usar a sala para estudar a Torá, vamos usar a sala para chamar visitas para Shabbat, enfim, para fazer o próprio Shabbat em casa também é uma mitzvah. Enfim, isso é uma forma de encarar. Outra forma de encarar é, para que você acha que existe a sala de estar? A sala de estar existe para ser usada para mitzvot. Para que você acha que a mesa existe? A mesa existe para se estudar a Torá, para se fazer o Shabbat, enfim. Ou seja, a forma da gente encarar aquilo que a gente está fazendo muda radicalmente. É mais ou menos como dizer assim, para que você acha que a vaca existe? Só para dar leite? No fundo, o que Hashem quer que existe é o Sefer Torah. Porque o Sefer Torah é o mais importante. Mas para o Sefer Torah existir, tem que ter o couro. Porque ele é escrito em cima de um couro. E para o couro existir, tem que ter a vaca. Então, todo motivo que a vaca existe é para ela se transformar num Sefer Torah. Consegue imaginar isso? Ou seja, quando a gente diz que Hashem é errado, Hashem é um, quer dizer que tudo que existe só existe para fazer a vontade de Hashem. A questão é quanto que a gente está ligado com isso. Se a gente acha que as coisas existem para nós, para cada um de nós, para aquilo que eu preciso, ou se eu preciso, ou seja, eu existo porque Hashem precisa de mim. Tá? Só para ilustrar muito rapidamente, para não sair muito do assunto, a gente ainda tem que chegar em outras coisas mais, assim, mais profundas. Um Hassid tinha 3 sobrinhas, se eu não me engano, que precisavam casar. A família delas, não sei se eles tinham perdido o pai, mas estavam dependendo desse tio. E esse Hassid, Baruch Hashem, tinha Parnassá, tinha condições, até que um dia, infelizmente, deu uma virada na situação econômica dele e ele praticamente perdeu tudo. Como ele era um Hassid do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe de Lubavitch, então ele foi diretamente ao Alter Rebbe. Afinal de contas, ele tinha que resolver essa situação. Então ele chegou para o Alter Rebbe e disse para o Alter Rebbe o seguinte: Rebbe, que eu, por algum motivo, tenha que passar por essa situação e não ter condições nem de me sustentar sozinho, eu aceito. Eu entendo, eu consigo imaginar porque talvez Hashem queira. Para mim, eu aceito perfeitamente. Mas que culpa tem as minhas sobrinhas? Afinal de contas, elas não fizeram nada de errado. Elas vão ficar sem casar por causa de algum erro meu? Que culpa tem as minhas sobrinhas? E aí o Alter Rebbe parou, pensou, olhou, como era o costume, e numa mensagem cantada, que o Alter Rebbe sempre falava num tom cantante, dizia para ele assim: você está perguntando sobre aquilo que você precisa
Mas você não está se perguntando por que Hashem precisa de você. Naquele instante, o Hassid captou e desmaiou. Óbvio, tiraram ele da sala do Rebbe, enfim, reanimaram ele, e aí ele entendeu. Ele mandou avisar em casa que ele ia ficar um tempo com o Rebbe, para o pessoal tentar levar os negócios que já não estavam bem, de alguma maneira, até que ele voltasse. O que esse Hassid entendeu? O Rebbe estava dizendo para ele, entendo, você precisa de dinheiro, suas sobrinhas precisam, todo mundo. Mas talvez por algum instante você esqueceu para que Hashem precisa de você aqui nesse mundo. E por isso você precisa dar uma parada para recomeçar tudo de novo. E o Hassid entendeu. Ele parou, sentou, começou a se dedicar a coisas que ele não fazia há muito tempo. Que coisas? Eu não sei lhe dizer, provavelmente ele tinha que estudar mais Torá, outras coisas que cabiam àquele Hassid fazer e que Hashem estava esperando dele e que só ele podia fazer. E depois que ele fez isso e voltou para casa, voltou tudo normal. Porque o que Hashem precisava dele, finalmente foi preencher. Então, essa é a ideia do Shema Israel. Hashem Echad significa que tudo que existe, existe para aquilo que Hashem quer. E na medida em que a gente para pensar o que Hashem está precisando de mim nesse momento, veja bem, eu não vou entrar agora na filosofia toda da história, porque no fundo a gente está dizendo que Hashem precisa da gente. Não é a gente que precisa de Hashem. Hashem colocou a gente aqui porque ele precisa da gente para alguma coisa. Então isso é Hashem Echad. Saber que se a gente está aqui é porque Hashem precisa da gente para alguma coisa que ele precisa. E será que a gente está pensando no que ele precisa também? Fecha parênteses, isso é o Shema Israel. Depois você tem a Seret HaDibrot, você tem os 10 mandamentos. Eu preciso explicar a importância dos 10 mandamentos, tá? Mas os 10 mandamentos que a gente está vendo agora nessa paraxá é repeteco. É a segunda vez. Lá atrás já teve 10 mandamentos antes. No Parashat Titró a gente já teve todos a Seret HaDibrot. Então agora a gente está tendo o segundo a Seret HaDibrot? Sim. Justamente o que a gente está ouvindo dos 10 mandamentos nessa Parashá, nesse trecho da Torá, são a segunda vez que Hashem deu os 10 mandamentos. Ou seja, a gente está ouvindo agora os 10 mandamentos na Parashá dessa semana de Yom Kippur. Da segunda vez que Hashem entregou as Luchot, que a primeira vez quebrou, para quem lembra da história, tá? E agora é a segunda vez. Então nós temos uma coisa mais curiosa também nessa Parashá, que essa Parashá também tem um nome. Perdão, esse Shabbat também tem um nome especial. O nome especial desse Shabbat é Shabbat Nahamu. Shabbat de consolo. Ou seja, para ser mais preciso, para as donas de casa ficarem mais preocupadas, Baruch Hashem, nós temos 7 semanas para Rosh Hashanah. É basicamente isso que quer dizer, tá? Ou seja, nós tivemos... Menos não é para Pesach. Sim, não é Pesach, já é menos mal. Mas tem Rosh Hashanah, depois tem Yom Kippur, depois tem Sukkot, depois tem Simchat Torah, Baruch Hashem. Enfim, tá? Então é só para lembrar o pessoal que está chegando, tá? Então assim, nós temos 3 Shabbatot ligados com as 3 semanas, que são chamados... 3 Shabbatot de Puranuta, 3 Shabbatot pesados, vamos dizer assim. E agora nós temos 7 Shabbatot de Nechamata, de consolo. Tá? Eu não sei se é muito consolo saber que Rosh Hashanah está chegando em 7 semanas, mas tudo bem. Em alguma coisa isso com certeza consola a gente, porque já é depois de Tisha B'Av. Tá bom. Então, a ideia aqui é a seguinte. Esse Shabbat é o Shabbat de Nahamu, de consolar. E a Torá não fala apenas Nahamu, vamos dizer, da onde vem esse nome, está na Haftará, aquilo que a gente lê depois da leitura da Torá. O que está ligado, obviamente, também com a leitura da Torá. A ideia da Haftará, que fala Nahamu, começa assim. Nahamu, Nahamu ami, amar Elokechem. Consolem-se, meu povo, assim falou Hashem. Ou seja, Hashem está dizendo para a gente que apesar dos eventos pesados, tristes, que a gente passou antes, Emirz Hashem, agora nós vamos ter consolo. Luzi, fecha seu áudio, por favor. Deixa a Sandra, que ela consegue. Obrigada. Isso. Tá, vamos lá. O que acontece em relação ao consolo? A Torá está nos dizendo que esse consolo é o que Hashem... Quando alguém perde, Deus nos livre, uma pessoa que lhe é querida, sim, é difícil dizer que tem como consolar.
o único ou o maior consolo que a pessoa pode ter é conseguir trazer essa pessoa de volta. Ou aquilo que a pessoa perdeu, conseguir trazer aquele objeto, por exemplo, de volta. Tá? Esse seria o maior consolo. Aqui a gente está dizendo que nós precisamos de um consolo duplo, nahamu, em dobro. O que quer dizer precisamos de um consolo duplo? Significa que a gente perdeu alguma coisa, isso precisa ser recuperado. E isso vai ser recuperado duplamente. Como assim duplamente? Então, uma das explicações que tem, por que precisa dizer nahamu duas vezes, é para dizer para a gente que a gente perdeu o primeiro Beit HaMikdash, precisa de um consolo, e a gente perdeu o segundo Beit HaMikdash, precisa também de um consolo. Mas o consolo, na verdade, não é só compensar o que eu perdi no primeiro e perdi no segundo. O consolo é conseguir ter o terceiro. Essa que é a ideia. Sim? O terceiro Beit HaMikdash é realmente o maior consolo de todos. E o que caracteriza o terceiro Beit HaMikdash? A ideia do próximo Beit HaMikdash, a ideia de Geulah, a ideia de que Mashiach está chegando, é de que finalmente vai ter fim essa ideia de primeiro, segundo, terceiro. Não vai ter mais segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Não vai ter isso. A gente vai ter agora um Beit HaMikdash que vai ser eterno. A gente vai ter um mundo de paz que vai ser eterno. Tudo que a gente está falando agora é em relação a ter algo que vai ser contínuo, que não vai parar, que vai ser eterno. Ou seja, que daqui para frente a gente quer algo que seja completamente perfeito a tal ponto que não precisa ter mais nada depois. Ou seja, não é algo que vai ter uma interrupção. Porque uma coisa que tem uma interrupção é porque tem algo de imperfeito, por isso que para. Mas algo que é eterno é algo perfeito, é algo contínuo. Aqui a gente tem a ideia de que Hashem está dizendo para a gente, saiba que no dia a dia da gente, a gente também pode ter algo semelhante ao terceiro Beit HaMikdash. A perfeição do terceiro Beit HaMikdash. O que tem de perfeito no Beit HaMikdash? Ele é a conjunção do primeiro e do segundo. Então, muito resumidamente, o primeiro Beit HaMikdash se diz que foi um período em que a gente tinha Neviim, tinha profetas, a gente estava num nível espiritual muito elevado, que corresponde à ideia de tzadikim. Isso a gente já viu várias vezes. Tzadikim são pessoas de outro nível, são literalmente ETs. Eles vieram de outro planeta. Eles nem parecem que moram aqui, porque eles estão em outro nível. Mas justamente por serem meio ETs, eles são fora da curva. Eles não servem de exemplo. A gente ouve história de tzadikim, a gente fala, uau, aquele tzadik, mas eu estou longe. Então nem sempre vai servir para a gente como um bom exemplo. E aí você passa por um segundo modelo, que é o modelo do segundo Beit HaMikdash. O modelo do segundo Beit HaMikdash reflete a ideia daquele povo que foi exilado porque errou e finalmente tomou jeito e agora Hashem trouxe de volta para Israel e a gente vai fazer o segundo Beit HaMikdash. E o segundo Beit HaMikdash é mais pobre, espiritualmente, materialmente, enfim, em vários sentidos. Ele está num nível inferior ao primeiro Beit HaMikdash. Eles não tinham mais profecia, só no início do segundo Beit HaMikdash, mas depois eles não tinham mais esse nível de elevação espiritual. Quer dizer, você não sentia tanto, óbvio, entre os dias de hoje e a época do Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash era muito mais elevado, tá? Mas comparado com o primeiro, o segundo Beit HaMikdash realmente era uma imitação barata, desculpe a comparação, mas tinha muito pouca coisa comparável com o primeiro. O segundo Beit HaMikdash deixava a desejar, vamos dizer assim, em relação ao primeiro, tá? Por outro lado, foi o resultado do esforço do pessoal que saiu do galuto. Tá bom, nem todo mundo saiu do galuto, estava faltando um monte de coisas, mas foi o resultado do esforço que veio de baixo. Diferente de você ter um Shlomo HaMelech, um rei Salomão, que tem toda a sabedoria e tem toda a riqueza material, espiritual, e finalmente você consegue ter o Beit HaMikdash. Aqui cada um tem que trabalhar duro, não só isso. A descrição que a gente tem na construção do segundo Beit HaMikdash é um período difícil. Você tem um monte de inimigos em volta de Israel ameaçando eles. Eles têm que montar guarda e ficar construindo ao mesmo tempo. Quer dizer, a gente está no meio de uma dificuldade muito grande e com tudo isso a gente consegue. O segundo Beit HaMikdash reflete a vivência do Baal Teshuvah.
que é a pessoa que sabe que errou, teve galuto, então ela sabe que errou, e ela está tentando acertar. Mas tem altos e baixos, tem momentos bons, tem momentos ruins, tem momentos que a gente acerta, a gente erra, a gente aprende, a gente desaprende, enfim, esse é todo o conceito do Baal Teshuvah. Mas o Baal Teshuvah tem uma coisa em mente que é muito importante. Isso, de uma certa forma, caracteriza o segundo Beit HaMikdash. A gente quer compensar o que não fez. E isso é muito importante, porque quem sempre teve uma vidinha boa, quem sempre teve bem, não pensa assim. Não sei se eu posso colocar em relação a Tisha B'Av, a gente diz que aquele que era pobre na infância e continuou pobre a vida inteira, sofre, mas sofre menos do que aquele que foi rico e perdeu tudo que tinha. Porque ele vai sempre estar tentando compensar aquilo que ele não tem. De uma certa forma, nós nascemos todos tzadikim, no bom sentido eu estou falando, afinal de contas a gente tem uma alma divina que é rica, tá? Mas a gente sabe que caiu muito. E a gente tem que compensar, e tem que compensar em dobro. A gente quer não apenas voltar ao status anterior, a gente quer mais e mais e mais. A gente sente que está faltando, a gente sente que lá atrás eu não fiz o que devia, estava precisando, agora eu tenho que fazer o dobro, tenho que fazer... O que por um lado é muito bom, porque significa que a pessoa está sempre crescendo. E crescer é um movimento super importante na vida de todo mundo. Não cair na mesmice, não ficar parado e achar que já está com tudo em ordem. De uma certa forma, eu não vou dizer que é por isso que a gente está no Rio de Janeiro, mas de uma certa forma é mais ou menos isso, porque você para ouvir, lá fora é assim, ali é assado, tem tanta coisa e aqui não tem nada, e precisa isso, precisa aquilo. Bom, de uma certa forma, talvez isso ajude a gente a crescer. E é importante, ou seja, o Baal Teshuvah, ele não é uma pessoa conformista, ela não se conforma com a situação em que ela está. Ela sabe que ela pode mais, e ela quer mais, e ela quer mais, e ela quer mais. Isso causa uma certa frustração, sim, causa um certo sofrimento. Mas isso faz parte do processo de crescimento. Ou seja, quando a pessoa cresce, tudo fica mais apertado, tudo dói, porque ela cresceu, agora tem que mudar, tem que trocar. Isso é bom, isso é um bom sinal de que a pessoa está crescendo. Essas duas coisas são meio que opostas. O tzadik que está com a vida ganha, o Baal Teshuvah, ele está precisando crescer o tempo todo. E a gente diz que a gente perdeu os dois. A gente perdeu o primeiro Beit HaMikdash, perdeu o segundo Beit HaMikdash. Ou seja, a gente está no meio do caminho. A gente não está nem como tzadik, nem como um Baal Teshuvah como precisa. Tá? E a Torá nos diz, fica tranquilo, Nahamu, o consolo vai vindo em relação às duas coisas. Ou seja, o terceiro Beit HaMikdash tem que ser a união da vantagem dos dois. Ou seja, no terceiro Beit HaMikdash a gente vai ter o entusiasmo e a garra da pessoa que está querendo crescer, que sente que está faltando e ela quer mais, que é o dobro. Nahamu é dobro, é tudo em dobro, sim? Ou seja, a palavra Nahamu está sendo repetida 2 vezes, tá? Que é a ideia de eu quero dobrar, mas eu quero dobrar com a vantagem do tzadik e com a garra do Baal Teshuvah. Ou seja, a ideia do terceiro Beit HaMikdash é algo eterno, é algo que se repete, vamos dizer assim, porque a eternidade é algo que continua, se repete sem parar, mas sem perder a vantagem nem do primeiro nem do segundo. Ou seja, sem que a gente se conforme e fique parado, que é a ideia do Baal Teshuvah, e nem que a gente perca o nível, que é a ideia do tzadik. Porque a frustração do Baal Teshuvah é que você cresce, daqui a pouco você cai. Você cresce mais um pouco, depois você cai de novo. Tá? E o tzadik não tem esse tipo de frustração, porque ele tem um contínuo. Então essa é a ideia do terceiro Beit HaMikdash. Essa é a ideia desse Shabbat, em que a gente recebe novamente a Torá, que é a ideia do Aseret HaDibrot que a gente vai ter nesse Shabbat, mas que a gente tem que receber a Torá agora de uma forma onde a gente vai fazer o possível, ou pelo menos dentro do que a gente pode, para não só ter o entusiasmo do Baal Teshuvah, porque cada mitzvah que o Baal Teshuvah descobre, ele vibra. Depois que a gente já está dentro da casa, vamos dizer assim, a gente já se acostumou com isso, já não tem mais. Então a gente perdeu o entusiasmo. De novo o mesmo Shabbat, Shabbat de novo, agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
a gente não vibra mais, como tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Então, precisa ter a vantagem do Baal Teshuvah e precisa ter a tranquilidade do tzadik, que ele não tem medo de que ele vai cair. Ele tem a segurança de que ele continua. Afinal de contas, essa é a vantagem do tzadik. Então, nesse Shabbat, Hashem nos dá essa vantagem de ele nos consolar de que vai ter um terceiro Beit HaMikdash, que ele é, na verdade, a continuação e a união do primeiro com o segundo. Por isso que é Nahamu, você tem os dois, vamos dizer assim, os dois Beit HaMikdash juntos, porque no terceiro Beit HaMikdash você vai ter a vantagem do Baal Teshuvah e a vantagem do Tzadik juntos, no dia a dia da gente. A gente não vai perder o entusiasmo e, ao mesmo tempo, a gente também não vai ter esses altos e baixos que deixam a gente frustrados. A gente vai saber muito bem o que a Hashem espera da gente e a gente vai estar lutando para chegar nesse ponto com tranquilidade, o que é difícil. E essa é a ideia do Shabbat. Shabbat é Yom Menuchá, é um dia de tranquilidade. Ou seja, existe o conceito de eu querer crescer, e isso tem uma frustração que me faz crescer. Então, já que eu estou um pouco frustrado, eu quero superar isso, eu cresço. E outra coisa é dizer, eu estou tranquilo e nem por isso eu perdi a garra de crescer. Ou, usando uma outra expressão que o Rebbe usou em uma certa ocasião, em relação a uma pessoa que era a presidente da Federação Israelita da Flórida, se não me engano, que chegou para o Rebbe, acho que nos dólares, numa outra ocasião, e comentou com o Rebbe que eles conseguiram da federação uma doação de $250 mil, alguma coisa assim, para as instituições Chabad da Flórida. E ela estava esperando do Rebbe um shkoyach, óbvio. Não era pouco dinheiro que eles estavam trazendo para Chabad. E o Rebbe disse para ela com um sorriso, e você acha que eu estou satisfeito? E ela sorriu, porque ela não conseguia não sorrir diante disso. E o Rebbe disse para ela o seguinte, eu estou sempre feliz, mas nunca satisfeito. E essa realmente é a ideia. A gente tem que estar sempre feliz, a gente tem que estar sempre contente que a gente conseguiu chegar até onde a gente chegou, com todo o esforço que a gente fez, e ao mesmo tempo não estar satisfeito. Ou seja, eu quero mais, eu não quero ficar só no que eu estou, eu preciso mais. Que essa ideia de juntar o conceito do tzadik com o Baal Teshuvah. Ele está sempre feliz, mas nunca está satisfeito. Pode mais, então vamos fazer mais. Eu posso fazer mais uma mitzvah, posso estudar mais Torá, posso fazer mais alguma coisa por alguém. Com certeza isso está na mão da gente. E isso é, de uma certa forma, um pouco da mensagem que a gente ganha nesse Shabbat Nahamu. Hashem vai dar o consolo para a gente, dando para a gente a ideia de que a gente pode ser feliz e não satisfeito, e sempre querer mais, e sempre crescer. E não só isso, que a gente vai ter o terceiro Beit HaMikdash, que aí você vai ter o que a gente chama de consolo em dobro, mas dobro no sentido de que o dobro tem o dobro, e tem o dobro, e tem o dobro. É algo eterno, é algo que pode se perpetuar. Ou seja, é possível que a alegria e a felicidade sejam uma coisa eterna e não algo que tem altos e baixos como está sendo até agora. E é isso que a gente pede para Hashem nesse Shabbat Nahamu, que a gente possa ter realmente o terceiro Beit HaMikdash, que vai ser a união do primeiro com o segundo, que vai ser a ideia dos tzadikim junto com os Balei Teshuvah, e não só isso, e que isso vai ser de uma forma que vai ser contínua, em que a gente vai ter isso como Moshe Rabbeinu queria. Se ele entrasse na terra de Israel, como está escrito na Parashá, que Moshe rezou tanto, Vait Hanan, que é o nome da Parashá, que eu esqueci até de falar o nome da Parashá, já falei de tudo menos o nome da Parashá. Muito bem, Vait Hanan é o nome da Parashá. Moshe Rabbeinu implora, pede 515 vezes para Hashem que ele quer entrar na terra de Israel, e Hashem não deixa ele entrar no final das contas. Sim? Aparentemente é uma coisa triste, mas veja bem, se Moshe tivesse entrado na terra de Israel, a gente não teria a vantagem do Balei Teshuvah. Por quê? Porque uma vez que ele entrou é eterno, ia ter apenas a luz do tzadik. E Hashem deixou muito claro que ele quer que as duas coisas se unam na terra de Israel. Então, agora que a gente já está, como o Rebbe falou várias vezes, a gente já está depois de terminado o nosso trabalho. Agora, não é uma questão de eu tenho que trabalhar para que Mashiach chegue, eu tenho que trabalhar para poder recepcioná-lo da forma correta. Quando a gente fala, tem que ter mais Ahavat Israel, porque aí então Mashiach vai chegar, não é bem essa a ideia. A gente já fez tudo o que tinha que fazer. É interessante que o Rebbe falou isso e a gente fica lá, mas como? O mundo não está perfeito? A gente talvez não consegue enxergar. O trabalho está feito. Então por que tem que ter Ahavat Israel? Porque quando o Mashiach chegar, isso vai ser natural. Eu tenho que começar a treinar agora. Que isso tinha que ser uma coisa óbvia e natural. Ou seja, o motivo que eu tenho que me esforçar em fazer mais mitzvot, em ter mais Ahavat Israel agora, é para eu me acostumar
como que já, em um instante a gente vai ter essa vivência de que Mirza Hashem vai estar tudo perfeito. Então, para você entrar nisso bem, eu tenho que me acostumar desde já que sim, a gente tem essa Ahavat Israel, Bezrat Hashem, perfeita dentro da gente, como preparação para receber Mashiach em breve. Que a gente possa estar já em Yerushalayim, Terceiro Beit HaMikdash, em Tu B'Av, que essa é uma data muito especial, que também esqueci de mencionar, que tem nesse Shabbat, e que tem várias coisas importantes que aconteceram no dia de Tu B'Av, e o mais importante de Tu B'Av é a ideia de união entre Hashem e Am Israel. Então que a gente possa estar logo em Yerushalayim, Terceiro Beit HaMikdash, Merab Yameinu, Amém. Muitas brachot para todo mundo. Tudo de bom. Amém, obrigada. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tchau. Shalom. Tchau. Obrigada.